Olá, vamos falar de bullying de novo. E infelizmente, porque é muito necessário. Há alguns dias atrás, eu já falei várias vezes aqui que eu sigo o Dr. Daniel Becker, da página Pediatria Integral, e ele apresentou um vídeo sobre bullying e falando da própria experiência dele como alguém que sofreu bullying na escola. E eu achei que era cabível falar em outros termos, falar sobre outra ótica, mas ainda falar de bullying. Então, eu queria falar de uma forma que nos ajudasse a pensar em soluções para aquela comunidade onde o bullying está acontecendo, não só para a vítima, não só para o agressor, mas para a comunidade onde as coisas estão acontecendo, onde o bullying está acontecendo. Eu comentei com vocês que eu voltei à minha escola, né, a minha escola primária, o grupo, na minha época, Grupo Escolar Desembargador Canedo. Eu voltei lá e foi para falar de bullying, né? E a abordagem que eu escolhi foi falar sobre como eu me senti completamente insegura com a atitude de uma professora e como uma outra professora fez o oposto, sendo exigente, mas sendo afetuosa, sendo acolhedora, e como essa experiência tinha sido marcante para mim. Então, eu acho que a comunidade escolar, se é na escola, a comunidade familiar, se é na família, mas a comunidade, bairro, rua, que precisa se envolver na solução, na busca de solução para o bullying. E como, eu acho que a gente precisa começar a se perguntar como apoiar a família dos agressores. Que família é essa, né, de onde sai um agressor, né, onde sai um praticante, né, um agente do bullying? Que família é essa? Porquê, não é? E não é um porquê como acusação, mas por que a coisa chegou aí? Como as coisas chegaram aí? E o que é que a gente pode fazer a respeito? E a gente precisa ter muito cuidado para não expor o agressor, né? Outro dia alguém comentou que, uma criança que eu atendo, comentou que estava sofrendo bullying, reclamou com a pessoa da escola, e aí a pessoa foi na sala de aula, na frente de todos os colegas e falou: fulano, é verdade que você está fazendo isso, isso e isso com fulano? Olha, de alguma forma você corre o risco de justificar a fúria desse agressor, porque agora ele foi exposto, ele foi acusado publicamente e as coisas já não andavam muito bem, ele já precisava se impor pela força. A gente já comentou aqui, eu me lembro que no último vídeo que eu falei sobre bullying, né, eu chamei a atenção para isso. Aquele que precisa se impor pela força também está inseguro, também está sofrendo, e agora ele está sofrendo mais. E como a via de expressão dele é essa, a tendência é que ele aumente. E essa não é a melhor abordagem. Essa não é a abordagem que tenha potencial de sucesso. Mas qual é a abordagem, né? Qual é o papel da escola? Qual é o papel da família? Qual é o papel da comunidade? Enquanto a gente não entender que somos nós um todo que precisa enfrentar o bullying,
que as famílias dos agressores, quando forem chamadas à escola, não vão ser acusadas, mas vão ser apoiadas para participarem da busca de soluções. Enquanto a gente não entender que toda a comunidade escolar, mas toda a comunidade onde essa criança, esse adolescente vive, está implicada na busca de solução, nós não vamos ter sucesso. Nós não vamos conseguir. Então a gente precisa criar uma mentalidade, né, em todos os estratos envolvidos, quer dizer, com cada um. É o pai, é a mãe, é a família, incluindo as crianças, os adolescentes, é a escola e é todo mundo da escola, né? O funcionário que toma conta da entrada da escola, a pessoa que faz a limpeza, a pessoa que atende na cantina, a coordenadora, cada um dos professores, eles precisam todos ter essa mentalidade de que todos estão sofrendo, os que agridem e os que são agredidos. O sofrimento é expresso de maneira diferente, mas ele existe nas duas pontas. E é nosso dever de adultos, de educadores, tomar atitude. E educadores não são só os professores, são os pais também, é a família também, são todas as relações sociais dessa criança, desse adolescente, né, que está interagindo, vivendo com ele durante, né, esse processo em que ele se educa, né, em que ele se forma, que nós interferimos enormemente no princípio e cada vez menos ao longo da vida, mas sempre interferimos. E o link para esse vídeo que eu estou comentando vai aparecer aqui na tela para você assistir também e para você se questionar também. É muito bonito, né, quando um menino, no vídeo, né, vou dar um spoiler, quando um menino peita a agressão e apoia o agredido. E não é com briga, e não é com discussão, é com uma atitude. E mais interessante ainda é que logo alguém mais apoia o agredido. Então é preciso que a gente forme nos nossos filhos, né? No meu caso, nos nossos pacientes, nas crianças e nos adolescentes, pré-adolescentes que a gente atende, essa ideia de que ele pode fazer uma intervenção, de que ele não precisa se juntar ao grupo do que está zoando o outro, com medo de ser zoado também, né, porque ele vai contar com o apoio de outros. No vídeo aqui são 2, mas provavelmente se o vídeo fosse mais longo apareceriam outros, eu tenho essa esperança, mas também que ele pode contar com o nosso apoio, com o apoio dos adultos que estão ali implicados, envolvidos naquela cena, mesmo que não estejam presentes ali naquele momento, né? Então a gente precisa ensinar para os nossos filhos que eles podem ter uma atitude diferente daqueles que são os líderes. Se a liderança não for adequada, ele pode tomar uma atitude que talvez seja pedir a ajuda de um adulto, mas tomar uma atitude e interromper aquela escalada. E é preciso que o adulto que for chamado tenha uma atitude que não aumente a fúria, né, deste agressor que já está, por algum motivo, por algum sofrimento, agredindo. Né? E é preciso que a gente envolva as famílias na busca de solução sem julgamento. Porque ninguém quer ser chamado na escola para só ouvir atribuições de culpa. É preciso que a gente tenha mais alguma coisa para oferecer e que nem ofereça
essa atribuição de culpa, porque ela não melhora as coisas, ela só piora, né? Então, é que a gente tenha o que fazer, que a gente se debruce, nós profissionais precisamos nos debruçar sobre esse tema para descobrir maneiras de enfrentar, saídas, e à medida que a gente lê, que a gente acompanha, que a gente pesquisa, a gente pode chegar à conclusão de que nenhuma daquelas atitudes que foi tomada nos estudos que a gente leu, nas lives que a gente ouviu, é adequada para a nossa situação. Mas o fato de ter muitas referências no repertório certamente nos ajudará a criar a atitude que é adequada para a nossa situação específica. Então, é muito importante que a gente se abra para a busca de soluções, que a gente não fique esperando uma mágica, né, de que a gente, punindo o agressor, a gente vai resolver aquela situação. E tem uma fala da Jane Nelson, que é a figura central da educação positiva, e ela tem uma frase que eu gosto muito. De onde tiramos a absurda ideia de que, para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior? Eu vou repetir, porque é muito importante que você mergulhe nessa reflexão. De onde tiramos a absurda ideia de que, para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior? E é disso que a gente está falando, é disso que eu quis falar ao olhar o bullying mais pela ótica do agressor, né? Pensar em o que a gente pode fazer não é com o agressor, é pelo agressor. Como é que a gente olha para ele? Como é que a gente olha para a família dele? Como é que a gente olha para ele na família? Como é que a gente olha para ele na escola? Como é que a gente olha para ele na vida? E aí essa frase da Jane Nelson é importantíssima, porque eu quero que ele melhore, mas eu vou fazer alguma coisa que faça ele se sentir pior? Será que isso vai funcionar? Nós todos sabemos que não. Nós todos sabemos que não, né? Às vezes a gente responde a algum desafio, né? Às vezes, quando alguém diz pra gente: eu acho que isso é muito difícil para você, a gente fala assim: ah, você vai ver se eu não faço, né? Mas quando alguém diz frontalmente pra gente: você não é capaz, você não consegue, dificilmente a gente, criança, adolescente, tem força de falar: consigo sim e vou te mostrar, na boa, né? Sem partir para a agressão. É muito difícil, é muito injusto que a gente queira isso do adolescente, da criança. Então, se a gente quer que ele haja melhor, a gente tem que começar a tratá-lo de uma maneira melhor do que a que ele trata os outros, para que ele confie que ele também pode. Mas a gente precisa fazer isso acreditando que o que a gente está fazendo é verdade. Não é fingir, eu vou fingir que eu aceito essa criança, esse adolescente, que eu entendo, que eu acredito que tenha um sofrimento gerando essa agressividade, para eu conquistá-lo e depois eu conseguir que ele faça o que eu quero. Dificilmente você vai conseguir enganá-lo. Dificilmente você vai conseguir convencê-lo de que você está acreditando nele. É preciso que você acredite, mas acredite mesmo, né? De corpo e alma. E aí, foi muito interessante, porque numa outra coisa que eu estava lendo, eu li, né, umas sugestões de como você pode apoiar as famílias desses agressores, como você pode
ajudá-la a construir uma outra mentalidade, um outro olhar para a vida. E aí tinha uma sugestão que eu achei muito interessante, embora de muito longo prazo, eu sugeriria um prazo menor aqui, vocês vão entender. A sugestão é que a família faça o pote da gratidão. Como é que é isso? Deixa um pote fechado com uma tampa que, né, daquelas tipo cofrinho assim que passa, você consegue passar papelzinho, e ali do lado você deixa papel, caneta e em algum lugar da casa combinado. E aí sempre que der, você e as outras pessoas da família escreve algo pelo qual você se sente grato naquele dia, naquela semana, naquela situação. Ponha data e guarde no pote. A sugestão é que uma vez por ano a família se reúna, leia todos os papéis e relembre os motivos de gratidão que viveram. Eu acho que um ano é muito tempo, se você quer fazer uma mudança de mentalidade, mas talvez uma vez por mês, né, numa data X, pode combinar um dia, né, dia 1º, dia 30, tal, mas também pode combinar um domingo, um sábado, né, e que nós vamos abrir o pote, ler todas as coisas boas que nos aconteceram, e aí você tem a oportunidade, porque que eu achei interessante para a família dos agressores, você tem a oportunidade, só vale falar coisa boa, né, de dizer coisas boas desse filho que se comporta mal, né, e é importante que você procure até achar, para que não aconteça de você abrir o pote e só ter coisas boas de outros membros da família e não ter dele. É para ter dele, tem que procurar até achar, né? E é para ter, às vezes, de situações que aconteceram que não foi ninguém que fez, né? Acordar um dia e tá um céu maravilhoso de maio e junho, que para mim é o azul mais lindo de todos, né? O tom, né, de azul do céu mais bonito é maio e junho. Então acordar um dia, tá um céu azul lindo e eu colocar lá, dizer, isso não foi ninguém que fez, né? Não dependeu da minha vontade, mas estava lá, eu vi, né? Eu celebrei, eu percebi, fez bem para o meu dia, e talvez estas experiências, destas pequenas coisas que não dependem de ninguém, que são gratuitas, possa ir abastecendo o tanquinho de boas experiências, de bons sentimentos do agressor, né? E isso seria uma forma de a família ir promovendo nele, né, a mudança de percepção de si mesmo, dos outros, da vida, né? Porque a gente sempre questiona o que será que leva essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente a tomar uma atitude que fere outro semelhante a ele, da idade dele, da sala dele, da escola dele. Onde é que ele também está se sentindo agredido e precisa revidar, e precisa fazer frente? Ou será que ele está sendo estimulado a se impor exclusivamente pela força? Será que ele está sendo desvalorizado, desrespeitado, e ele então encontrou na vertente do temor uma forma de se fazer respeitado, sem compreender que temor não é respeito? Então são muitas questões e eu achei muito interessante, muito simples, mas muito interessante fazer, né, esse elenco de coisas positivas no ambiente onde esse agressor vive, para que a gente vá desmanchando esta fúria, diluindo esta fúria e facilitando que ele comece a encontrar também coisas boas, coisas doces, coisas delicadas no caminho.
A gente ainda vai falar de bullying muitas vezes, infelizmente, porque a gente precisa tomar atitudes. Como, né, as atitudes que eu tomo no meu consultório, elas são muito restritas. O Quer Saber é o meu caminho para alcançar mais pessoas, para fomentar essa reflexão e para que ela deixe de ser só uma falação, só uma pensação e passe a ser uma atuação, que a gente de fato atue na diminuição, né, na compreensão e quem sabe na extinção do bullying. Essa é a minha esperança, esse é meu trabalho. Eu espero que você venha comigo.